Olá, tudo bem? E aí, galerinha do sexto ano? Estamos de volta para as nossas aulas e hoje o nosso assunto será misturas e substâncias. Substâncias e misturas. É isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, beleza? Vamos começar com a seguinte indagação, com a seguinte pergunta para vocês. Olha, o que é a água, o leite e também o granito tem em comum, hein? E aí? O que vocês acham? Ó, vamos de novo, hein? A água, o leite e o granito têm em comum. A água, o leite e o granito, eles têm uma característica em comum. Eles são misturas, são formadas por várias substâncias. Então vamos entender cada um aqui, começando pelo granito, que é aquela rocha que a gente estudou, que ele é formado por quartzo, mica e feldespato, formado por esses três minerais. A água, você já sabe, né? O famoso H2O, hidrogênio e oxigênio. E o leite? O leite tem água, o leite tem gordura, o leite tem sais minerais e muitas outras substâncias, além do açúcar presente no leite, que é a lactose. Então, galera, ó, vamos entender o que o professor está querendo dizer. O título da aula é Substâncias e Misturas. As misturas são formadas por várias substâncias. Então, o granito, a água e o leite são misturas que são formados por várias substâncias. E temos também as substâncias que são consideradas puras, que não tem mistura de nada. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é um gás que é puro, não tem nada adicionado para formar o oxigênio, beleza? Então nós temos esses dois conceitos importantes aí: mistura e substâncias. Substâncias são puras, misturas vão ser formadas por várias substâncias. Galera, temos aí as condições ambientais, as condições do ambiente que podem influenciar nessas questões aí de mistura de substâncias, né? Os estados físicos da matéria. Nós temos convencionado que a temperatura ambiente, a temperatura padrão, é 25 graus Celsius, certo? Então, quando o professor fala, ó, temperatura ambiente, a gente tem que lembrar de 25 graus Celsius, beleza? Temos também, galera, um sistema internacional de medidas. Esse sistema internacional de medidas, a sigla é SI. E nele contém todas as medidas padronizadas. Para que serve esse sistema internacional? Para que seja padronizado, para que todos os cientistas em todas as áreas usem medidas iguais. Por exemplo, para a gente entender o que o professor está explicando, quando a gente fala de peso, a gente lembra de quilo, de grama, né? Quando a gente fala de altura, nós lembramos do metro. Quando a gente fala de capacidade, de volume, a gente lembra de litro, a gente lembra de ml. Então, o Sistema Internacional de Medida, ele serve para isso, beleza? Então, ó, essa aula hoje é um pouquinho mais curta. Nas próximas aulas a gente vai entender o que é a substância homogênea e heterogênea, né? Uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea, beleza? Para a gente finalizar, vou dar o exemplo aí do processo de separação de algumas misturas. Por exemplo, as salinas, o sal. O sal ele é misturado aonde? Na água, né? Então existem as salinas aí nos mares que o sal ele é separado da água. Então a água, além, né, de ter
o hidrogênio e o oxigênio, dependendo da localidade, de onde ela é extraída, nós temos a presença de vários minerais, beleza? Então, para hoje eu preciso aprender o que é uma substância, ou seja, ela é considerada pura, o que é uma mistura, certo? E aqueles 3 exemplos que eu mencionei, do granito, da água e do leite. E saber que existe um sistema internacional de medidas, que é chamado de SI, beleza? Então aguardem as atividades e espero todos vocês aí em breve. Um grande abraço.